Graças a Deus, minhas saudações cristãs a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do Grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, também aqueles que participam através do Facebook, do Grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração e outros grupos, aqueles também que são meus seguidores através do Instagram, vai o meu carinho, o meu amor, o meu agradecimento, e aqueles que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos de uma maneira maravilhosa, abundante, extraordinária. Que Deus dê o melhor para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Mais uma noite aqui na presença do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, do Emanuel, Senhor Jesus Cristo, do Deus que é onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra, que é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está comigo aqui nesta hora, está contigo aí ao redor do mundo, do planeta Terra, todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver um cristão, filho, uma filha de Deus, ele se faz presente para abençoar, para fazer maravilhas, para fazer o impossível em nossas vidas. Mais uma noite aqui orando, buscando a intimidade, a comunhão com Deus através da oração, através do jejum, como diz Marcos 9:29. Então ore aí na sua casa, faça jejum em seu favor, em favor do seu lar, da sua família, e você vai ver a melhoria, você vai ver as bênçãos de Deus no teu lar, na tua família. E eu quero convidar agora todos vocês para um momento mais importante, primordial, principal, momento extraordinário de aprendizado espiritual, alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 em diante. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque tu, ó Israel, és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, ele te escolheu. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós vimos aqui que a Bíblia nos fala que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, para ser o povo que o representasse entre as nações da terra, para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, isso é, que o povo de Israel tivesse mais povo, mais multidão de gente do que as outras nações, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, quer dizer, o juramento que Deus fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, que Deus trocou o nome e chamou Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Então, para Deus cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel, para cumprir o juramento que eu fiz a vossos pais, disse Deus, o Senhor Deus vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, Deus que tem a fidelidade, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem e guardam e obedecem os seus mandamentos. E dá o pago diretamente. Deus se manifesta contra aqueles que o odeiam, que persegue a obra de Deus, que persegue o povo de Deus. E Deus se manifesta, diz aqui a Bíblia, contra os que o odeiam,
prontamente lhes dará a retribuição, lhes dará o pago. Uma passagem bíblica, o Senhor Deus, ele diz: minha vingança, diz o Senhor, eu o retribuirei. Guarda, pois, os mandamentos de Israel, e os estatutos, e os juízos, que hoje eu te mando cumprir, que hoje eu te mando obedecer. Vamos ler em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Livro de Gênesis, lá no princípio da Bíblia, a própria palavra Gênesis quer dizer origem, início, o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Ora, disse o Senhor a um homem chamado Abrão. Abrão significa pai da altura. Mais adiante Deus muda o nome desse homem, de Abrão, pai da altura. Deus diz: te chamarás Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Então Deus diz a Abraão: sai Abrão da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, Deus diz a Abraão, tu serás uma bênção. Tu não correrás de uma parte para outra atrás de bênção, atrás de milagre, atrás das bênçãos de Deus. Tu serás uma bênção para todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler agora Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que pode fazer qualquer coisa, aquele que pode fazer o impossível. A Bíblia diz em Mateus 19, 26, as coisas que parecem impossíveis para os homens são possíveis para Deus. A Bíblia diz em Marcos 9, 23, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, nesta noite, quem sabe vai ser dia aí onde você vai receber esta mensagem através das redes sociais, mas se você crer, você vai receber a cura divina, você vai receber a libertação, você vai receber o novo nascimento, você vai receber os sinais, prodígios, milagres, obras tremendas, maravilhosas, fantásticas, extraordinárias, que Deus vai operar na tua vida. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Deus disse: anda na minha presença, Abrão, e ser perfeito. Verso 3, prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações, multidões te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Também Amós, capítulo 3, verso 3, livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, se não tiverem uma aliança, se não tiverem um concerto, se não tiverem um acordo, como duas pessoas poderão andar juntas, se tiverem ideias e pensamentos diferentes. Oremos a Deus nessa hora. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso,
Tenho lido a tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é a luz para o meu caminho. A tua palavra é o alimento da nossa alma, do nosso espírito, Pai. Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ao ler a tua palavra, a minha alma se alegra, se regozija, jubila, Pai, se enche de fervor, é renovada, é fortalecida, é abençoada pelo poder do Logos, pelo poder da tua palavra, Pai. Eu tenho lido esses vários textos bíblicos da tua palavra, e agora me coloco diante de ti para ser um vaso de barro, um vaso de bênção, para ser um instrumento nas tuas mãos. Me coloco ao serviço do Santo Evangelho, como escolhido para ser mensageiro, pregador desta palavra, embaixador do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero que agora o Senhor venha com seu poder, com a sua unção, a sua glória, a sua virtude divina, ungindo a minha mente, ungindo a minha vida, Pai, dando-me sabedoria, revelação, discernimento, entendimento, poder, autoridade, trepidez, ousadia, coragem, valor, para transmitir a tua palavra, Pai. Peço também, venha preparar agora, meu Deus, o coração deste irmão, desta irmã, desse amigo, desta amiga ouvinte, Pai, que vai ouvir a tua palavra, possa receber, recepcionar a tua palavra, que ao ouvir venha a crer, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ao crer venha a entender, venha a compreender, vai abrindo as mentes, os entendimentos, dando sabedoria para entender a tua divina palavra, Pai, e esta pessoa venha tomar a decisão principal, mais importante, a melhor decisão da sua vida, deixar a tua palavra dirigi-la, guiá-la pelo bom caminho, pelo caminho estreito, pelo caminho da salvação, pelo caminho da vida eterna, Pai, para que esta pessoa tenha uma vida feliz, tenha uma vida abundante, tenha uma vida abençoada, receba o melhor da terra que o Senhor preparou para nós, Pai. O Senhor disse em Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Pai, e que esta pessoa seja um cristão fiel, obediente à tua palavra, e ao final seja salvo, Pai, possa morar naquele lugar maravilhoso, naquele lugar paradisíaco, extraordinário, que o Senhor preparou para todos que creem e obedecem a esta palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor Jesus. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: Deus de aliança, Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. O que significa aliança, pastor Flávio Oliveira? Aliança significa, segundo os 2 dicionários que eu consultei, aliança significa acordo, significa combinação, um combinando com o outro, é o mesmo pensamento, os mesmos objetivos. Aliança significa união, significa pacto, significa casamento entre um homem e uma mulher, uma união matrimonial. E a Bíblia fala do casamento do Senhor Jesus Cristo, que é o noivo da igreja, e a igreja é o povo de Deus, é o povo especial, é o povo zeloso, é o povo de boas obras, é a Senhora Jesus Cristo, a Virgem sem ruga e sem mácula, a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, que somos parte da igreja, nós temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Nós vimos que a Bíblia se divide: a antiga aliança, AT, e a nova aliança, NT. E também é chamado de o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
o antigo pacto e o novo pacto de Deus com os homens, com aqueles que creem, com aqueles que recebem a palavra de Deus. A esses Deus transforma, a esses Deus liberta, nesses Deus produz o novo nascimento e faz de mim e de ti filhos e filhas de Deus, que temos uma aliança com o Criador dos céus e da terra. Então, toda aliança, ela tem dois lados. Falando desta mensagem que Deus me revelou nesse dia, Deus de aliança e Deus de promessas. Toda aliança tem promessas, tem dois lados. Duas pessoas fazem um acordo, uma aliança. Então Deus fez uma aliança, como eu li em Gênesis 12, como eu li em Gênesis 17, Deus fez uma aliança com o homem chamado Abraão, e esta aliança se estendeu ao seu filho Isaque, estendeu-se ao seu neto Jacó, que Deus trocou o nome dele e chamou de Israel, que significa príncipe de Deus. Então a aliança de Deus no Antigo Testamento, como eu li em Deuteronômio capítulo 7, verso 6 ao verso 11, foi com o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, o povo de Deus na antiga aliança. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, no novo pacto, ele estendeu a sua aliança para os povos gentios, para todas as nações, para todos os moradores da terra. E assim Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra, todos os povos. Então a aliança de Deus é para o povo brasileiro, é para o povo africano, é para o povo americano, é para o povo russo, é para o povo japonês, é para o povo chinês, é para o povo argentino, é para o povo de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, abra o seu coração, se entregue para Ele, e você vai entrar numa aliança com Deus, numa aliança. Imagine isso, a nossa aliança é com o Criador dos céus e da terra, é com aquele que a Bíblia diz em Ageu 2,8 que ele é o dono da prata e do ouro, que a Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa aliança é com ele, o Deus forte, o Deus tremendo, o Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que se ele operar, ninguém pode impedir, nem homem pode impedir, nem demônio, nem espíritos imundos pode impedir. Quando Deus trabalha, o diabo se atrapalha. Quando Deus se prepara, o diabo já dispara, o diabo cai por terra diante do poder desse Deus. E você tem essa aliança, meu irmão, minha irmã. Você não é pouca coisa, você não faz parte de uma gentinha, você faz parte no povo de Deus, o povo que tem aliança, que tem um Deus todo-poderoso para operar nas nossas vidas, para nos defender das obras do diabo, das perseguições, das oposições diabólicas. Esse Deus forte é o Shaddai, todo-poderoso, esse Deus varão de guerra, que a Bíblia diz que Deus é Jeová, Shabaó, o general que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha, e Deus vai pelejar por ti, como ele pelejou pelo povo de Israel na antiga aliança, como ele pelejou pela igreja apostólica primitiva na nova aliança, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Você vê Deus operando, trabalhando, agindo, fazendo maravilhas através da igreja primitiva. E se você é um escolhido, um eleito, um predestinado por Deus, ele fará maravilha através de você. Ele vai te usar de uma maneira extraordinária para realizar a sua obra. Levante a sua mão aí onde você estiver, diga glória a Deus, diga aleluia, diga muito obrigado, Senhor. Eu faço parte dessa aliança divina com o Senhor Jesus Cristo.
Aleluia! E toda aliança, ela traz consigo promessa. Um promete para o outro. Quando um casal casa, um promete para o outro ser fiel, tanto nas horas boas como nas horas ruins, tanto nas horas de alegria como nas horas de tristeza. Então a nossa aliança com Deus nos traz multidões de promessas, de Gênesis a Apocalipse. Deus traz promessas gloriosas, promessas extraordinárias para mim, para ti, que fazemos parte desta aliança. E o melhor ainda é saber que aquele que prometeu, ele não falha, que aquele que prometeu não é mentiroso. A Bíblia diz, João 8,44, que o diabo é o pai da mentira, mas Deus é o Deus da verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Deus é o Deus fiel. E Ele cumpre as suas promessas. Deus não é como muitos políticos. Na época de campanha, fazem muitas promessas. Promete isso, aquilo. Ganham a eleição e não cumprem as suas promessas. O nosso Deus é fiel. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Deus fala e ele confirma a sua palavra. A Bíblia diz em Jeremias 1, verso 12, Deus disse, eu sou o Deus que velo pela minha palavra para cumprir, para realizar aquilo que eu prometi. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Todo-Poderoso, ele disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 nos diz, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Também em Hebreus 10, 23, a Bíblia diz que ele prometeu e é fiel para cumprir. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre a sua palavra. Se ele te prometeu abençoar a tua vida, se ele prometeu uma vida de prosperidade, se ele prometeu te curar dessas doenças que você tem sofrido, continue buscando, continue firme na presença de Deus, e na hora certa ele vai operar na sua vida. Também a Bíblia nos ensina que esse Deus de aliança, esse Deus de promessa, ele tem a hora certa para cumprir as suas promessas. Muitas vezes Deus promete e daqui a pouco ele já cumpre rapidamente as suas promessas na minha e na tua vida. Outras vezes as promessas de Deus demoram a se cumprir e muitos ficam tristes, muitos ficam desanimados e dizem, Deus me prometeu tal coisa, até agora eu não consegui, até agora eu não alcancei. Mas eu te digo, continua esperando, continua na expectativa, continua crendo que na hora certa, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3, verso 1, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo para tudo, e na hora certa Deus vai entrar com providência na tua vida. Na hora certa a porta que está fechada vai se abrir. Na hora certa os teus problemas serão resolvidos, as tuas necessidades serão supridas. Deus vai entrar com providência na tua vida. A Bíblia diz no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu gosto disso, bem presente. Ele não chega cedo, ele não chega atrasado, ele vai chegar na hora certa e dizer, filho, hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia do teu livramento, hoje é o dia que eu escolhi para abençoar a tua vida e cumprir aquela promessa que eu fiz lá atrás. Eu te prometi há muitos anos que eu ia fazer isso, e agora a minha mão está estendida para te abençoar e realizar o meu projeto, o projeto de Deus. Ele vai se realizar na minha e na tua vida. Então, todo pacto, toda aliança tem dois lados.
Eu mostrei o lado de Deus, eu mostrei que Deus é fiel, eu mostrei que Deus é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa. Agora eu quero falar no nosso lado da aliança, porque uma aliança é um pacto, é um acordo entre duas partes. Quero falar do nosso lado da aliança. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, 1 ao 14, Deus falou ao povo de Israel que eles deveriam obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, os seus estatutos, os seus preceitos, as suas ordenanças. Então, você e eu, para cumprir a nossa aliança com Deus, nós devemos ser fiéis, nós devemos ser obedientes, nós devemos viver em santificação, nós devemos ser fiéis à sã doutrina, aos mandamentos de Deus, e assim Deus abençoará as nossas vidas. Se você cumprir a sua parte da aliança, Deus cumprirá a sua, porque Deus não falha. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 28, verso 20, que aquele que é fiel à aliança, Deus o acumulará de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Deus abençoará a vida daquele justo, daquele homem, daquela mulher que é fiel e guarda os mandamentos de Deus. Então, essa é a nossa parte na aliança, para que Deus cumpra as suas promessas para conosco. Devemos viver uma vida de fidelidade, de oração, de jejum, de comunhão com Deus, aprendendo mais da sua palavra. E também a Bíblia diz que nós devemos nos desviar de alianças erradas, alianças humanas erradas. Veja que muitas pessoas fazem aliança, fazem pacto até com o diabo. A Bíblia mostra em Lucas capítulo 4, verso 5 ao verso 8 ali, que o diabo fez uma proposta para o Senhor Jesus Cristo na ocasião da tentação no deserto, para que Jesus se prostrasse e o adorasse e ofereceu os reinos desse mundo e a glória deles. Então, muitos fazem até aliança com o diabo, mas a aliança com o diabo, ela pode ser destruída, ela pode ser quebrada. Se você fez aliança, pacto com o diabo, você se entregar para Jesus, Jesus vai repreender esses demônios que têm agido, que têm perturbado, que têm oprimido, que têm desgraçado a tua vida, e Ele vai te libertar. E o teu pacto agora será com Deus Todo-Poderoso, será com Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que nós devemos também tomar cuidado com as alianças humanas, com quem você se une aqui nesta terra, com quem você faz aliança, se relaciona aqui nesta terra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. A vida de muita gente está sofrendo porque tem se unido com os ímpios, tem se unido em falsas religiões, tem se unido com pessoas que não deveriam se unir, que não deveriam fazer aliança. Então te afasta dessas pessoas e venha se unir com essas pessoas que têm aliança com Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Deus, com os filhos e filhas de Deus, para a tua vida ser abençoada, para a tua vida ser feliz, para a tua vida ser uma vida onde Deus reina, onde Deus domina, e você tem aliança com Ele, e Ele tem aliança com você. Também a aliança de Deus, ela é feita com sangue. A aliança de Deus é um pacto de sangue, é uma aliança de sangue. A Bíblia diz em Êxodo 24, verso 8, quando Deus fez aliança com Israel, ali Moisés disse, Moisés matou o cordeiro do sacrifício, ele derramou sangue de um animal, de um cordeiro, e ele disse, esta aliança de Deus com o povo de Israel. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, veja que no antigo pacto, a aliança foi feita com sangue, e no novo pacto, o Senhor Jesus Cristo, quando ele falava acerca
da Santa Ceia, que ele deixou como uma comemoração do seu sacrifício, da sua vitória ali na cruz do Calvário. Ele disse: esse é o pacto do meu sangue, fazei isso em memória de mim. Então a nova aliança é o pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, do sangue que a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, no final do versículo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, eles venceram, os cristãos, os filhos, as filhas de Deus, venceram a Satanás e seus demônios pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, através desse sangue, você faz aliança com Deus. Quando você crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ali na cruz do Calvário, no Monte Caveira, você está fazendo um pacto com Ele, uma aliança com Ele. Você crê na palavra dele, e ele vai te transformar, ele vai te libertar, ele vai fazer de você, meu amigo, minha amiga, um novo homem, uma nova mulher, que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quero orar juntamente com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, que cumpre a sua palavra, Pai. Como eu te amo, como eu te adoro. Fecha os teus olhos aí onde você está, firma o teu pensamento com Deus. Ora, se você está doente, pede para Deus te tocar, pede para Deus te curar, pede para Deus te sarar. Se você está oprimido, perturbado, pede a libertação, pede para Deus, através do sacrifício de sangue do Senhor Jesus Cristo, expulsar e derrotar esses demônios que têm agido, que têm operado na tua vida. Oremos a Deus nesta hora. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Elohim, Tu és o absoluto, Pai, o El Shaddai, Tu és o Adonai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu clamo, através dessa palavra linda, desta palavra maravilhosa, Pai, que diz que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é fiel, Pai, que o Senhor jamais nos abandonará. E sobre esta palavra, eu oro a Ti nesta hora, por este amigo, por esta amiga, por este irmão, por esta irmã, por essa pessoa doente, enferma, em nome de Jesus Cristo. Receba, receba, receba o poder de Deus, receba a unção, receba a cura, receba o milagre. Tome posse das bênçãos agora, receba o poder de Deus para te curar, para te sarar, para repreender essa enfermidade, para repreender o câncer, para repreender a tuberculose, para repreender o vírus HIV, para repreender a osteoporose, para repreender a diabetes, para repreender sinusite crônica, para repreender pressão alta, pressão baixa, para repreender doença no coração, doença no pulmão, no pâncreas, nos rins, no fígado, no estômago, Pai, no cérebro. Repreender a cegueira, repreender a mudez, repreender a surdez, repreender a paralisia. Queima a enfermidade, queima a doença, Pai. Restaura a saúde, meu Deus, deste irmão, desta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, receba o poder de Deus. Também essa pessoa oprimida, perturbada, aprisionada, escravizada, amarrada, acorrentada pelo diabo, pelos demônios, Pai. Eu determino a libertação, eu profetizo a libertação desta vida, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome, que é sobre todos os nomes, o nome que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. Eu repreendo a Satanás, ai da vida dele, ai da vida dela, ai deste homem, ai desta mulher, ai dessa vítima, ai é Satanás, ai deste lar,
poder de Deus, receba a unção de Deus, seja liberto do vício do cigarro, liberto do alcoolismo, liberto das drogas, liberto de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Nesta família onde abriga a contenda, a partir de hoje, meu Deus, venha reinar a paz, o amor, a união, a felicidade, a intimidade, Senhor, unindo esses casais, unindo essas famílias, Pai. Também aquele que precisa de uma bênção financeira, de uma bênção econômica, material, Pai. Tu és o dono da prata e do ouro, Tu és o dono de tudo, Pai. Abençoa, abre a porta de trabalho para aquele que está desempregado, aquele que tem questão na justiça. Tu és o advogado fiel, advogado das causas impossíveis, Pai. Que essa pessoa receba esse dinheiro atrasado e seja próspero e vitorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não dormia bem à noite, vai dormir uma noite de paz, de sono tranquilo, de calma, de sossego, guardado, protegido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Como diz o Salmo 4, verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu abençoo a todos, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Eu abençoo essa multidão de povos e nações, Pai, com as quais o Senhor tem aliança, com muitas dessas almas, com muitas dessas vidas. Seja abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga, eu recebo a minha vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, de todas as nações. Eu amo a todos vocês. Eu oro por todos vocês. Orem por mim, para Deus me ungir cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, fique na paz do Senhor Jesus.